que ponto chegamos? Eu queria restabelecer aqui alguns dados, alguns dados oficiais, na verdade, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a gente desmistificar algumas narrativas sobre o lulopetismo. Em primeiro lugar, em 2016, quando o PT deixa o poder, isso é dado público, você tem 52 milhões de brasileiros vivendo em pobreza ou extrema pobreza. Em 2017, 2018, quando é feita a pesquisa de orçamento familiar, chega-se à conclusão que, em 2004, quando o PT assume o poder, você tinha uma situação de 34% dos lares brasileiros com algum grau de insegurança alimentar, e na ressaca do governo Dilma Rousseff, depois da pior crise econômica da história da nossa República, 36% dos lares têm insegurança alimentar. Portanto, o governo do PT entregou o país pior do que deixou. O ano em que menos brasileiros estiveram abaixo da linha da pobreza é o ano de 2020, quando praticamente uma década de Bolsa Família foi paga em questão de meses por causa do auxílio emergencial. E da mesma forma, foi o governo anterior que dobrou o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família ou Auxílio Brasil, e não só isso, triplicou o valor médio do benefício, que saltou de R$ 191 em valores corrigidos para R$ 600. Restabelecida aqui a realidade, vamos dizer assim, numérica, de quem realmente se colocou o pobre no orçamento, vamos a um caso específico com base na frase do Lula. Ele disse que o papel do Estado não é atender mega empresários. Na verdade, ele disse o seguinte: tem gente que não precisa do Estado, mas tem muita gente que precisa, e é para essa gente que o Estado precisa existir. O Estado tem a obrigação de garantir oportunidade para que todas as pessoas possam vencer na vida. Esse é o papel do Estado, não é para atender a mega empresários. Agora, qual a realidade, pelo menos dos antigos governos Lula? Vamos pegar um caso específico, o caso da Odebrecht, que eu já citei no outro comentário. Você tem o quê? No Poder Executivo, um aumento da carteira, e uma expansão de desembolsos no BNDES. Inclusive, o BNDES teve queda aí de 45% no lucro e aumento de 22% nos desembolsos e queda de 5% no ROI. Ou seja, já está liberando mais dinheiro, mesmo antes do plano da indústria. E no judiciário, vamos lembrar que a Transparência Internacional acabou de denunciar o tal judiciário de coalizão, a anulação de multas bilionárias de empresas subsidiadas pelo BNDES e envolvidas em escândalo de corrupção durante o lulopetismo. Então, dá um exemplo de manchetes aqui para pegar o mesmo veículo, Estadão, em 2019. BNDES projeta a perda de até 14 bilhões com financiamento à Odebrecht. E esse mesmo periódico noticia agora em 2024, Toffoli suspende pagamento de multa bilionária do acordo de leniência da Odebrecht. Então, está se referindo àquela decisões monocráticas controversas, mencionadas no relatório de combate à corrupção da Transparência Internacional. Então, a questão é a seguinte: esse ambiente de capitalismo de compadrio, em que, inclusive, as indicações ao Poder Judiciário acabam atendendo os interesses de mega empresários, para usar a expressão do Lula, e isso se dá durante o governo do PT. Na verdade, o governo Lula é o governo das elites. Eu já mostrei aqui a elite dos empresários e da indústria. A gente teve aqui o triplo de crédito no BNDES e nos bancos privados, aí um aumento de até 8 vezes o faturamento. Não só também isso, mas também a elite da imprensa. Quando a gente vê via SECOM a publicidade oficial, tem casos em que o mesmo grupo econômico de mídia recebeu 200 milhões durante o lulopetismo e cerca de 2 milhões na administração anterior, e finalmente a elite artística. E a gente pode ver isso, inclusive, nas notícias sobre a Lei Rouanet. Inclusive, nós temos hoje em dia a maior autorização para valor de captação em 21 anos, 16,5 bilhões de reais. Então, se você pertence a alguma dessas elites, certamente você está muito bem representado pelo governo do senhor Lula da Silva.